Olá pessoal, eu sou a professora Rejane Oliveira e hoje a gente vai falar um pouquinho das práticas de DP desde o momento da admissão até uns cálculos que tem na folha de pagamento. Eu coloquei aqui uma figura para vocês verem, que é um funil do recrutamento, é só para a gente ver que quando a gente faz o processo de recrutamento e seleção, a gente primeiro recruta, depois seleciona, para no final ter somente um candidato que vai entrar para a empresa. Esse processo só mostra para a gente quem é o melhor ou qual foi designado ou nomeado como o melhor para aquele cargo. A partir daí, então, começa o processo da admissão. Esse processo é uma porta de entrada para a empresa, é a primeira impressão que o candidato vai ter quando ele chega na empresa. Um processo de admissão bem estruturado vai garantir uma contratação de profissional qualificado, alinhado com a cultura da empresa e com certeza comprometido com o resultado que a empresa tanto espera. Bom, a gente já tem um candidato escolhido, pronto, ele já faz parte da organização. E aí vem a parte burocrática, que são os documentos básicos, são os documentos que a gente sabe que precisa mesmo para contratar um funcionário. RG, CPF, carteira de trabalho, mesmo que esses documentos tenham ele digitalizado, ou então os aplicativos já com eles digitais. Então é necessário também ter comprovante de residência, certidão de nascimento ou de casamento, título de eleitor. Cada um desses documentos tem uma importância, como, por exemplo, o CPF, que através do CPF a gente vai fazer algumas consultas, como, por exemplo, se ele está regularmente registrado na Receita Federal, se o CPF dele não está cancelado, suspenso, se ele não tem alguma pendência com a Receita Federal, enfim. A partir desse momento, a gente vai para o próximo passo, que é o exame médico admissional. Ele é obrigatório por lei e por que ele é necessário ser feito? Porque esse exame comprova a aptidão física e mental do trabalhador para ele fazer parte da nossa empresa. Após essa parte de documento, de integrar ele à empresa, a gente vai ver também que existe um momento de registro no CAGED. O CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Ele não deixou de existir, mas passou a ser integrado ao E-Social, que é um sistema unificado de escrituração fiscal, previdenciária e trabalhista. A substituição do CAGED pelo E-Social foi decretada em 2020 e entrou em vigor em 2021. A substituição foi feita para simplificar o envio das informações e extinguir as obrigações acessórias. Então, o E-Social facilita e muito a vida de quem trabalha no departamento pessoal. Veremos agora alguns tipos de contratos. Aqui eu coloquei os principais, que são contrato por tempo determinado, indeterminado, de experiência e o intermitente. Eu vou começar pelo contrato por prazo determinado, que é aquele contrato que tem tempo, que tem um prazo para começar e para terminar. A gente pode falar que é aqueles que a gente chama de extranatal, que é para o funcionário contratado para trabalhar por 30 dias ou 45 dias. Já o contrato por tempo indeterminado é aquele que não tem data para terminar. É somente quando há um desligamento, quando o funcionário pede demissão ou quando ele é demitido. O contrato de experiência ele está dentro do contrato por prazo indeterminado. Quando acaba a experiência, ele automaticamente migra para o contrato de tempo indeterminado. Já o contrato intermitente, ele é mais atual, ele foi estabelecido na reforma trabalhista, então ele foi legalizado na reforma trabalhista, porque é uma modalidade de contratação em que o colaborador presta serviço à empresa de forma não contínua. O que isso quer dizer? Que ele pode alternar entre períodos de atividade e inatividade. A empresa vai chamar, vai convocar esse colaborador para trabalhar sempre quando ela tiver a necessidade da mão de obra dele. Vamos ver agora a remuneração. É muito comum as pessoas confundirem salário com remuneração. Salário é aquele valor fixo que foi acordado quando o funcionário foi contratado. A gente chama de salário contratual também. A remuneração já é o salário fixo ou salário contratual somado aos adicionais que podem ter na empresa, como hora extra e adicional noturno.
Existem vários tipos de remuneração. A remuneração fixa e variável. Fixa é aquela que o colaborador foi contratado e ele só vai receber aquele salário, não tem mais nenhum adicional. Já a variável pode variar de acordo com o que ele executa, como, por exemplo, a hora extra ou comissão. Existem também os tipos de remuneração por resultado. O que é mais conhecido é o PLR, que é aquela participação de lucro e resultado. Os funcionários recebem de acordo com o resultado que a empresa tem. Existe a remuneração por habilidade, que é associada com o conhecimento que o colaborador tem no cargo que ele está ocupando, como é o caso de cientista. Existe também a remuneração por competência, que é aquela remuneração que é paga de acordo com o colaborador tem e conforme a habilidade que é exigida para ocupar o cargo, no caso dos professores. E, por último aqui, a falar da justiça salarial. É importante que a empresa estabeleça uma política salarial justa e equitativa, considerando o mercado de trabalho e as contribuições de cada funcionário. Agora eu vou falar de uma forma bem resumida sobre os cálculos da folha de pagamento. Quando fala dos cálculos, a gente agora, nesse momento, não vai fazer os devidos cálculos e sim entender o que compõe uma folha de pagamento, como, por exemplo, aqui, 13º salário, o salário líquido, as férias, quais são os descontos obrigatórios de ter numa folha de pagamento, o INSS, o imposto de renda. Existem também outros adicionais que são obrigatórios, que são obrigatórios ser pagos, tá, gente? Hora extras, alguns outros benefícios como adicional noturno, insalubridade ou periculosidade. Tudo isso é adicionado ao salário, assim também como um salário família, enfim. No decorrer do curso, a gente vai ver que existem esses adicionais, esses descontos também que são obrigatórios e como que nós vamos fazê-los, mas isso um pouquinho mais lá na frente. Vamos lá agora falar um pouquinho dos nossos direitos e deveres. Tanto o empregador quanto o empregado ele tem direitos e deveres. Mas aí que direitos são esses? Que deveres são esses? Quando eu falo de direito e deveres, eu falo assim, eu tenho direito de, não é que eu possa receber, eu tenho direito. Dever, não é que eu possa fazer, eu tenho que fazer. E aí a gente vê a importância de conhecer a CLT para defender os nossos direitos, mas também cumprir com os nossos deveres. Aqui eu coloquei uma planilha onde eu coloquei alguns direitos e deveres, como por exemplo do trabalhador. É direito nosso ter carteira assinada, receber no mínimo o salário mínimo, ter subsídio para ir e voltar para o trabalho, que é o Vale Transporte, tem direito a férias remuneradas. Existem outros. Aí, deveres, a gente tem o dever de cumprir as diretrizes da empresa, a gente tem o dever de ser ético, a gente tem o dever de manter limpo o nosso ambiente de trabalho. Aí agora, sobre os direitos do empregador, o direito da empresa, cobrar pontualidade, exigir que a gente cumpra com as nossas tarefas e a nossa carga horária que foi acordada no momento da contratação. Deveres da empresa, assinar carteira, pagar salário em dia. Esses são os básicos, gente, mas se nós pesquisarmos um pouquinho mais, tem muito mais coisas que a gente tem que fazer e também que a gente tem direito de receber. Bom, na nossa aula de hoje, a gente foi vendo como é que funciona o processo de admissão. E aí aqui vai algumas dicas para a gente tornar essa experiência uma experiência agradável para os dois lados, tanto para a empresa quanto para o candidato. E aí a ideia também aqui é manter a pessoa tranquila, bem aceita, a importância da gente dar um feedback até para aqueles candidatos que não foram selecionados. É muito interessante a empresa ter esse comprometimento de dar um feedback, de dar um retorno, e o outro, para o funcionário que foi contratado, que foi selecionado, dar para ele umas boas-vindas, fazer uma ambientação, levar ele para conhecer a empresa, apresentar ele para os novos colegas. Isso é muito interessante e faz com que a gente fique à vontade, já que agora a gente faz parte. Concluímos então que o processo de admissão é um momento crucial para a empresa e para o novo colaborador. Seguindo as etapas e tendo os devidos cuidados, a gente vai estar contribuindo para o sucesso de uma carreira de alguém que chegou na empresa agora e também para a gente que trabalha no setor de recursos humanos. E terminamos aqui, até a próxima, espero vê-los em breve. Tchau, tchau.